Fala pessoal, um grande abraço a você que me acompanha em mais um vídeo aqui no canal do Frossari. Está no ar mais uma edição do Como os Caras Vêm, o nosso quadro dedicado a entender o momento do adversário. O Atlético vai para esse confronto aí contra o CRB nas oitavas de final da Copa do Brasil. Eu já estou na linda Maceió, na linda capital alagoana. Como eu gostaria de ficar uma semana direto aqui, pegando uma prainha, curtindo um pouquinho de descanso, mas não, a gente veio só para o jogo. O Dairone já tem esse privilégio de morar aqui em Maceió, a gente vai conversar muito sobre esse jogo. Antes de a gente começar a bater o papo com o Dairone, que é do canal Fala Regatiano, especialista no CRB, que é galo também, viu? Duelo de galos, né, nesta quarta-feira no Rei Pelé. Recados de sempre, né? Primeiro, se você está me assistindo e ainda não é inscrito no canal, me dá essa moral, inscreva-se aqui embaixo, é rapidinho, gratuito e me ajuda demais. Deixa o like, mande o conteúdo para os seus amigos e recados também dos nossos parceiros, é claro. Primeiro, a KTO. Se você ainda não fez o cadastro na KTO, faça utilizando o cupom FROSSAR, tá aparecendo aí na sua tela, vai te garantir 20% de bônus no primeiro depósito e a primeira aposta é sem risco. Errou, o valor volta como bônus para uma nova tentativa. Consulte o regulamento apenas para maiores de 18 anos e aposte com responsabilidade. Recado também da Confiax, consórcio é Confiax, para você tirar do papel aquele sonho do seu carro, da sua viagem, do seu procedimento estético ou até do seu imóvel, da casa própria. Faça o orçamento do consórcio Confiax, consórcio sem juros, com uma parcela que vai caber no seu bolso, sem burocracia, você pode ser contemplado já a partir do primeiro mês, beleza? Vamos lá então bater esse papo legal com o Dairone aqui sobre esse duelo de galos, né? O galo aqui de Maceió contra o nosso Galo, né? Para você que está me assistindo, provavelmente torcedor do Galo de Minas Gerais. Dairone, muito obrigado pelo seu tempo e pela disponibilidade de trocar essa ideia comigo. Antes de a gente começar a falar do jogo especificamente, eu queria te ouvir sobre a temporada do CRB até aqui, porque eu estava olhando os resultados. É um time que foi campeão alagoano, que perdeu a final da Copa do Nordeste nos pênaltis para o Fortaleza, levou trabalho ao time do Vojvoda. Tá, é bem verdade, no meio de tabela da Série B, uma campanha instável até aqui, mas eliminou o Ceará, né, na Copa do Brasil, deu trabalho para o Santos na última rodada da Série B. Então fala um pouco num geral, assim, o que te agradou até aqui da campanha, da temporada do CRB, o que não te agradou? É um ano mais positivo, mais negativo até aqui? Um panorama geral antes de a gente entrar no assunto específico do jogo. Obrigado mais uma vez por esse bate-papo. Cara, eu que agradeço o convite. Valeu mesmo, Guilherme. Abraço para a galera que está assistindo. Deixa o like, é importante, né? Valoriza o trabalho. Cara, eu digo à minha audiência sempre que o CRB faz uma temporada muito boa em 2024. Falta o CRB se equilibrar na Série B. Por quê? No começo da competição, o CRB estava muito voltado para a Copa do Nordeste, já que estava próximo demais do título. Então veio a semifinal contra o Bahia, concentração total. Veio as finais contra o Fortaleza, que foram 2 jogos, concentração total também. E por um detalhe, a gente não foi campeão, né? Na cobrança de pênaltis, a gente perdeu o título. Mas a Série B até ali já estava o quê? 7ª rodada. Então o CRB estava muito atrás, na zona de rebaixamento, porque deixou a competição de lado. E agora ele vem tentando uma retomada. Já são 5 jogos sem perder. É bem verdade que nas 2 últimas rodadas foram 2 empates, fora de casa contra o Goiás e no Rei Pelé contra o Santos, mas a gente foi assaltado pela arbitragem, vale ressaltar isso. Mas o CRB vem nessa recuperação. A temporada é boa, no estadual o CRB sobra como todo ano, na Copa do Nordeste fez uma grande campanha, né, chegando até a final, a segunda vez apenas que o CRB chega na final, depois de 30 anos, a primeira tinha sido 94, e a gente voltou esse ano agora. E a gente faz uma temporada excelente, principalmente jogando no estádio Rei Pelé. O CRB tem uma mística aqui com o Rei Pelé, a sinergia de torcida e jogadores é muito grande. Tanto é que este ano o CRB só perdeu 2 jogos aqui no Rei Pelé. A torcida nem considera, porque foi na última rodada da primeira fase do estadual contra o Asa, e o CRB botou a base para jogar, o sub-20. Então era esperado até que perdesse e perdeu. E o outro foi para o Bahia, num jogo onde o CRB foi muito melhor, amassou o Bahia, mas chamou o gol de contra-ataque no segundo tempo, o gol do Tassiano. Foram as únicas derrotas do CRB no estádio Rei Pelé. Na Série B a gente ainda não perdeu aqui, e é um time que muito difícil de ser batido em casa. Na Copa do Brasil, por exemplo, o CRB ainda nem gol tomou. Então a gente espera manter esse retrospecto contra o Atlético.
Excelente. Ainda sobre o Rei Pelé, essa pergunta estava mais para frente aqui na minha pauta, mas eu vou antecipar já que você tocou nesse assunto. Expectativa de casa cheia, como é que está a procura de público? Eu sei que é um estádio que cabe ali aproximadamente 19 mil torcedores. Qual que deve ser o público no jogo dessa quarta? Existe uma grande controvérsia aqui sobre essa questão de público, mas de quanto cabe no Rei Pelé, mas a gente vamos usar os números oficiais. O CRB até hoje já vendeu, até esse momento que a gente está aqui, 9 mil ingressos já foram vendidos. E aí também tem os sócios torcedores, já então já passa aí, bota aí, são 4 mil sócios, mas nem todos vão, passou 12 mil já. A expectativa do estádio lotado, né, porque a torcida do Atlético também vai se fazer presente da parte do setor visitante, então o estádio deve estar completamente lotado. A torcida do CRB espera até bater o público que foi da final da Copa do Nordeste contra a equipe do Fortaleza, que deu 17 mil e alguma coisa, a gente acha que vai bater esse público aí contra o Atlético. E a torcida do CRB ela tem uma característica muito boa, que é parecida com a característica da torcida do Atlético Mineiro, inclusive, né? As coincidências dos galos. É uma torcida que joga com o time. A torcida do CRB ela não se faz apenas presente no estádio. Ela empurra, e tanto é que o CRB, nos últimos 3 jogos do Rei Pelé, ele saiu atrás, em 2 dias ele conseguiu a virada, e contra o Santos ele conseguiu o empate. Que é a torcida que empurra, que joga com o time. Diferente da torcida do nosso rival aqui, que é aquela torcida de teatro, bem parecida com a torcida do Cruzeiro, sabe? Só faz aquele aplausozinho e torcida de teatro. Aqui não. Aqui é torcida que empurra, que ganha jogo. É padrão de torcidas de clubes azuis, então, aparentemente. Ô, Dairone, deixa eu te falar um negócio. Eu queria te ouvir, agora falando mais sobre o jogo, entrando no assunto campo e bola realmente, sobre as características do time do Daniel Paulista, assim, o que a gente pode esperar? E também, claro, trazendo um pouco do que é o trabalho dele até aqui na temporada. Quais são as principais características do time dele? Como que ele propõe jogo? Como que ele tenta marcar os adversários? O que dá para você passar do ponto de vista tático, de estratégia do Daniel Paulista no comando do CRB? O Daniel, ele, desde que ele voltou, ele teve uma primeira passagem no CRB, e aí ele teve umas desavenças com a diretoria e ele saiu. Aí depois da passagem do Bertolozzi, o Daniel voltou, né? Resolveram as coisas, e o Daniel voltou na Série B do ano passado, fez uma boa campanha de recuperação e iniciou essa temporada. E o Daniel, desde o ano passado, ele veio com uma filosofia diferente, que a gente não vê no futebol brasileiro, que é a da marcação individual. Mas não é a marcação individual de um jogador, de todos os jogadores marcam individualmente. O único jogador que não tem a obrigação de marcar é o Anselmo Ramon, que ele fica ali em cima do zagueiro que tiver com a bola na saída de bola do time adversário. Mas todos os outros, ele marcam individualmente e faz perseguição individual durante o jogo inteiro. E isso confunde muito a cabeça de vários times. Vários são os times que se perdem nessa marcação. O Vojvoda, por exemplo, o Vojvoda é inteligentíssimo, um dos grandes técnicos do país, mas ele conseguiu ser envolvido por esse jogo do CRB aqui no Rei Pelé. Porque o CRB faz isso e meio que a galera fica perdida. O Atlético amanhã, eu acho que o técnico do Atlético não estudou tanto assim o CRB, espero. Ele não estudou o Sport também, quase, né? Quase. Então, espero que ele não tenha estudado muito o CRB e ele vai ser envolvido por esse time do CRB, pelo menos nos primeiros minutos. Por quê? O CRB, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. O nosso volante Falcão, que é um grande ladrão de bolas, ele vai colar em cima de alguém do Atlético. Não sei se do Scarpa, não sei se do Bernard, mas ele vai colar em cima de alguém. E se esse cara ele voltar para bater o tiro de meta, o Falcão vai atrás dele. Tá ligado? E assim faz todo o time. Se o zagueiro do Atlético for para a área, o GG, que é o nosso meio, ele vai voltar com ele, vai ir para a área e as perseguições individuais são bem legais. E quando o CRB ele tem a bola e ele tenta roubar essa bola no campo de ataque, ele é muito vertical, principalmente explorando a velocidade como o Léo Pereira pelo lado esquerdo. E vendo os jogos do Atlético, os últimos jogos, eu acho que vai ser o lado que o CRB ele vai insistir muito do lado esquerdo, lado direito da defesa do Atlético. Excelente, legal demais o panorama aí tático desse time do CRB. Eu não sabia que o time do Daniel Paulista marcava 1 para 1 ali, marcava homem a homem, marcação individual. Loucura, realmente você vai ver amanhã, é meio loucura, mas é legal. Não, e é raríssimo mesmo, no futebol brasileiro a gente não vê, assim, talvez seja o único caso aí, né, pensando em Série A e Série B, de time que marca individual, é bem raro realmente no nosso futebol, a marcação por zona, ela prevalece por aqui. Deixa eu te perguntar, já que a gente tá falando de Copa do Brasil, como é que foi esse último confronto? Porque eu tava dando uma olhada, o CRB passou do Ceará e passou com autoridade, ganhando os 2 jogos, sem tomar gol, como você falou. O CRB realmente sobrou tanto assim contra o Ceará? Foram duelos mais ali por uma bola? Como que foi a estratégia do CRB? E pro torcedor atleticano que não viu o jogo, como que esse CRB se credenciou a chegar nas oitavas de final?
Assim, eu não vou dizer que foi facílimo, mas foi fácil. Mas já era esperado. Quando saiu o sorteio da Copa do Brasil, eu vi uns vídeos de torcedores do Atlético comemorando que pegaram o CRB. E aí eu vi torcedores do CRB revoltados. Eu disse, gente, calma, porque quando a gente pegou o Ceará, a gente vibrou do mesmo jeito. Porque o Ceará ele já tem um histórico de não vencer o CRB. Já são 5 anos que ele não consegue ganhar. E além de, eu não sei o que acontece. O CRB pega o Ceará e ele vence com facilidade. Venceu os 2 jogos, não sofreu em nenhum dos 2 jogos. É bem verdade que no primeiro jogo que do Repelé, o CRB criou muito e perdeu muitos gols, vai fazer o gol no finalzinho, mas o CRB criou demais, amassou o Ceará. Então, assim, é um time que, quanto o Ceará, não vale muito de parâmetro, porque o CRB sempre encontra facilidade. E eu acho que é porque o jeito de jogar do Daniel Paulista, ele encaixava muito com o que era do Wagner Mancini, técnico do Ceará. O Ceará ele não conseguia se impor o CRB, e essa marcação individual do CRB, o CRB sempre estava roubando a bola e tendo chances. E aí, uma hora a bola entra, a bola entrou nos 2 jogos e venceu com tranquilidade. Mas não serve muito de parâmetro, até porque a qualidade do Ceará e do Atlético são totalmente diferentes. Com certeza. Você falou já sobre algumas características do time, um time muito vertical, um time que marca individual. Se fosse para você falar, e assim, sem querer aqui tirar alguma vantagem aqui para o lado do Milito, o Milito provavelmente não vai ver esse vídeo, então pode falar tranquilo, mas se fosse para destacar algum ponto negativo desse time do CRB, do Daniel, tem algum assim que você fala, pô, isso aqui tá me incomodando, isso aqui eu acho que é um calcanhar de Aquiles? Então mencione, por favor. Tem vários. O primeiro é que essa marcação individual depende muito do desempenho do jogador. Porque se o jogador ele dá uma bobeira, se desliga um pouco do jogo, já era, porque não vai ter cobertura de ninguém. Então o CRB já tomou bastante gol assim. Principalmente quando a bola é invertida de um lado para o outro do campo. O CRB toma muitos gols, tipo, o time começa a criar jogada pelo lado direito, inverte pelo lado esquerdo, o cara quer para acompanhar o jogador, ele não acompanha por cansaço, porque se desligou uma hora do jogo, o cara vai entrar sozinho. Então o CRB toma muito gol assim, essas bolas invertidas, e até em cruzamento dentro da área, porque como os zagueiros chamam e marcam individualmente, quando vem um elemento surpresa do outro time, o cara tem que acompanhar até o final, e às vezes esse cara não acompanha, deixa, né? E o CRB toma muito gol assim. E outro jeito que o CRB sempre muito incomodado, que aí o Carille fez isso, porque ele já viu o técnico do Ituano que fez isso contra o CRB. Eles descobriram meio que um antídoto, que é deixar o CRB ficar com a bola no meio campo. Tirar a verticalidade do CRB. Então, o que eles fizeram? Marcou os pontas, não deixava que essa bola chegasse lá, e o meio do CRB não é um meio criativo. É um meio que pega a bola, já procura o lado do campo para dar velocidade. Então, a gente depende muito do GG para fazer isso. Ele marcava o GG, deixava a bola com os volantes do CRB, e o CRB ficava sem saber o que fazer com a bola. O Santos fez isso e o Ituano fez isso. Se o Atlético fizer, ele vai ter vantagem durante o jogo. Excelente, excelente. Sobre desfalques, como é que tá o CRB? Tem jogadores fora por lesão, não tem? E se puder passar também pra gente um provável time, uma provável escalação para o jogo dessa quarta-noite. O Daniel Paulista ele não mexe muito na escalação do time, é uma característica dele. Todo mundo sabe de cor, de 1 a 11 do CRB. Mas a gente, no último jogo contra o Santos, a gente perdeu o nosso principal jogador da linha defensiva, o Fábio Alemão, sofreu uma torção no ligamento do joelho e está fora da temporada, inclusive. Está fora da temporada, um desfalque assim gigante. O Alemão vem fazendo temporada fantástica no CRB. Para o lugar dele, deve ir o Gustavo Henrique, que é um zagueiro que não tem a confiança da torcida, mas... Jogou no Galo, jogou no nosso Galo aqui, passou pelo Atlético. Então vocês conhecem bem a peça. A torcida não gosta dele, não tem a confiança, mas o Daniel parece que gosta do futebol dele e ele deve ocupar o lugar do Alemão. De resto, outro desfalque é o Cleiton, porque ele foi contratado agora no meio de Janela de Transferências, é titular, mas ele já jogou a Copa do Brasil e não deve jogar amanhã. Então o CRB deve ir com o Matheus Albino no gol, Hereda na lateral direita, o Formiga voltando a ser titular na lateral esquerda, é o jogador mais defensivo, o Daniel deve utilizar ele, a zaga com Simon e Gustavo Henrique, aí o meio campo, Falcão, João Pedro e GG, e aí o ataque, ele vai com Léo Pereira, o Anselmo Ramon, que é o centroavante, e na outra ponta, dúvida, se Mike ou Labandeira. Mas aí eu acho que o Daniel vai aprontar contra o Atlético. Eu conheço o Daniel, ele já fez isso algumas vezes, ele fez isso contra o Ceará, inclusive, ele pode, já que ele não tem o Cleiton, o seu atacante, ele pode entrar com outro volante no meio campo, acionar o terceiro volante. E esse terceiro volante pode ser ou o Rômulo ou o Caio César. A característica muda. Se for o Caio César, ele é um volante mais criativo, inclusive o único volante criativo que o CRB tem. Se for o Caio César, o GG faz o lado direito do campo. Se for o Rômulo, ele vai fazer uma trinca de volantes e jogar no 4-4-2. Ele já muda o esquema tático. Mas
É isso, ou o CRB vai com um volante no lugar do ponto, ele vai fazer o simples, já que o Cleiton não pode jogar, ele vai botar lá a bandeira ou o Mike lá do lado direito do ataque. Excelente. Só para falar aqui para o torcedor do Galo, que às vezes me ouviu falar que o Gustavo Henrique passou no Galo, e como assim? Eu não lembro desse cara. Ele fez um jogo pelo profissional do Atlético em 2020, ele jogou no nosso sub-20 aqui, 2019, 20 ali. Eu lembro que eu fiz uma matéria com ele nessa época, mas ainda como um garoto da base. No profissional, eu até consultei aqui, fez um jogo em 2020, então foi uma passagem curta, pelo menos na equipe principal ali Ele do não é um Galo. jogador ruim, sabe? Não é. Ele parece que ele perde a confiança durante o jogo. Por exemplo, se ele errar um passe, pronto, acabou o jogo para ele. Ele vai errar seguidamente. Mas ele não é um jogador ruim. Perfeito. Você falou aí da escalação e o jogador talvez que seja mais conhecido do nosso público mineiro, talvez não, certamente é o Anselmo Ramon, porque jogou pelo nosso rival, mas assim, sobre os outros jogadores, assim, aqueles que a gente conhece menos, quem que você destacaria? Quem que você falaria ali para o torcedor do Galo ficar de olho que é bom jogador desses caras, com exceção do Anselmo, porque a gente já conhece as características? O Fábio Alemão seria um destaque, mas infelizmente não pode jogar. Eu acho que o CRB ele tem um volante de Série A jogando a Série B, e graças a Deus ainda ninguém levou, que é o Falcão. O Falcão, ele é um dos maiores ladrões de bola da Série B desse ano, foi da Série B do ano passado, é um monstro de jogador, vem sofrendo com a maratona de jogos, fisicamente você vê que ele perde um pouco, está tendo que ser substituído todo o segundo tempo, porque ele se desgasta muito, ele marca muito, é muito pegador, tem base no Bahia, né, um grande jogador, o Falcão. E eu acho que o Falcão e o Hereda, o nosso lateral direito, o Hereda, é um grande lateral. O duelo, inclusive, vai ser muito bom o Arana com o Hereda, porque o Hereda ele também é muito ofensivo e ele tem uma coisa que eu vejo em poucos laterais direitos, né, que é puxar para o meio e bater na esquerda. Ele chuta muito bem de pé esquerdo, já fez 2 gols nessa temporada, inclusive assim. Ele arranca, puxa para o meio e bate de pé na esquerda. Então isso é diferente para um lateral direito, mas vai ser os dois duelos. Falcão e Hereda podem observar que são bons jogadores. Perfeito, excelente. Você falou aí que o CRB, na sua opinião, pode ser que venha com 3 volantes e vou te falar que o último jogo do Galo na Série A, a gente até ganhou do Corinthians, mas foi um jogo que o Atlético não mereceu a vitória, a verdade é essa. Ganhou ali, ganhou em 2 lances de pênalti, o Hulk fez a parte dele convertendo os pênaltis, para mim 2 pênaltis claros, mas assim, não produziu para ganhar o jogo, e o Corinthians complicou bem a vida do Galo justamente com 3 volantes. O Atlético não teve espaço para jogar ali por dentro com o Bernard, nem pelo lado esquerdo com o Arana, nem pelo lado direito com o Scarpa, foi um jogo difícil de achar alternativas ofensivas ali, então pode ser um dificultador realmente para o nosso time. Como você imagina a postura do CRB? A gente já falou mais ou menos aqui quando você falou da escalação, mas você acha que o fato de ser um jogo contra o adversário talvez mais qualificado até aqui, você me corrige se eu estiver errado, que o CRB enfrentou na temporada, pelo menos em peças, pelo menos na teoria, se não for o mais qualificado, está entre eles, você acha que pode mudar um pouco a postura, o time pode se preocupar um pouco mais com a defesa? Talvez sim, até porque você já falou de 3 volantes, mas não só em relação à escalação, mas em relação a posicionamento, e a torcida entenderia isso também, já que o primeiro jogo é aqui em Maceió, de repente tentar ali uma vitória, né, pequena, ou até um empate, e levar a solução ali, ou a definição da vaga para BH? Não, o torcedor do CRB está muito consciente que o Atlético é o favorito a passar. Aliás, o favorito não. Como diz Arnaldo Ribeiro, favoritaço a passar de fase, né? Favoritaço. Só que o CRB ele tem uma coisa com a Copa do Brasil que é engraçado, que a gente desafia os adversários maiores. A gente já eliminou o Cruzeiro, a gente já eliminou o Palmeiras, a gente já fez jogo duríssimo contra o São Paulo. O CRB na Série C conseguiu engrossar contra o São Paulo. A gente já engrossou contra o Flamengo, também poderosíssimo. Então, assim, o CRB na Copa do Brasil ele tem uma tradição de engrossar porque é grande, principalmente jogando no Rei Pelé. Então, a esperança nossa, se o CRB quiser passar de fase, é vencer o jogo de amanhã. Então, o CRB tem que vencer o jogo, a gente sabe disso. E o torcedor do CRB, ele sabe como o CRB joga no Rei Pelé, isso que você falou de jogar mais recuado, se você remover em momento algum. Lógico, vai ter momentos do jogo, o Atlético vai ter a bola, o CRB vai recuar e vice-versa. Mas o CRB não joga recuado contra ninguém. A gente até brinca aqui, ó. Pode vir o Real Madrid, o Daniel Paulista em casa, ele joga do mesmo jeito. O CRB ele não tem muito respeito por ninguém no Rei Pelé. Eu acho, às vezes, até ousado demais. Porque o CRB dá espaço para contra-ataque, o Atlético é um time perigoso. Porque o CRB ele adianta muito a marcação para roubar a bola já perto da grande área. E ele faz isso principalmente no começo dos tempos. Tanto no começo do primeiro tempo, até ali os 20 minutos,
como no começo do segundo tempo. É muita pressão, e a torcida vai junto, e aquele embalo, qualquer coisa, o jogador ganha uma bola na dividida, a torcida vibra e vai. E aí acontece, se o CRB fizer o primeiro gol, aí o CRB vai, lógico, recuar e tentar jogar na velocidade. Mas o CRB vai tentar, ele vai para a abafa contra o Atlético no começo do jogo, não tenho nem dúvida. E se o Atlético entrar voando e pensando, não, o CRB aqui, ele vai tomar gol no começo. Excelente. Eu alerta aí, inclusive, para o pessoal do Galo, se assistirem esse vídeo. Vamos entrar ligado, gente, pelo amor de Deus. Não, pode Deixa eu te perguntar o relaxado, seguinte, eu estava dando uma olhada no... Aproveita o clima da praia, né? Lá não, tem que estar ligado, pelo amor de Deus. Como é que tá o Chay? Sabe por que eu te pergunto do Chay? Porque ele fez uma baita Série B lá pelo Botafogo, chamou atenção, um jogador que tem uma história curiosa, né? Jogava futsal, campeonato ali amador, e fez uma baita Série B pelo Botafogo, mas depois não conseguiu mais ser aquele jogador que a gente viu naquela temporada. Ele é um jogador útil no CRB, é um jogador que joga com frequência. Como que tá ele no elenco atual do Galo de Maceió? Ele foi apresentado tem 15 dias, né? O Chay só participou 2 jogos. Ele entrou faltando 5 minutos contra o Goiás. Contra o Santos, ele jogou o segundo tempo quase inteiro, inclusive o time melhorou com a entrada dele. Ele vai estar no banco e vai entrar durante o jogo. Isso eu tenho certeza. Contra o Santos, eu já gostei do que ele fez, mas é muito cedo assim para fazer uma avaliação. Como eu até falei aqui, era um jogador que eu não teria contratado, sabe? Apesar de ser alagoano e tal, mas eu não teria contratado o Chay, mas já que trouxe, vamos esperar que ele ajude. Tá certo. O Chay que é dono de uma das melhores músicas de jogador da história do futebol brasileiro, que é Desculpa, Pai, eu vi o Chay. Porque você ainda não ouviu a música que a torcida de CRB fez pro La Bandeira. Se quiser cantar, fica à vontade. Eu não consigo cantar aquela obra-prima. Aqui, a gente tem uma característica que é da zoação muito grande. O torcedor CRB é característico, ele gosta da zoação. Então, a gente não faz música pro craque do time, a gente faz música pro pereba, pô. E o La Bandeira é terrível, tá ligado? E os caras fizeram a música dizendo que ele é o cara do momento. Diz que, até uma parte da música que diz que ele cruza mais do que coelho, tá ligado? Então, excelente. Você vai ouvir isso, com certeza. Vou ouvir com certeza. Excelente. É uma cultura que na Europa, inclusive, a gente vê bastante, né? Os torcedores que cantam ali músicas até brincando com um jogador que definitivamente não é o craque do time. Isso é curioso que aconteça também aqui nas arquibancadas do Rei Pelé. Deixa eu te fazer uma pergunta agora que você vai adorar responder, já que a gente tá com um tempinho ainda da média que eu uso aqui de tempo nesse quadro, que é sobre a rivalidade local. Primeiro é o seguinte, gente, eu queria fazer um comentário aqui, porque tem uma galera que vive no universo paralelo de Sudeste, de Minas Gerais, enfim, que acha que CRB, né, e que os clubes grandes de cada estado do Nordeste são clubes que não têm expressão. Eu já ouvi comentários meio absurdos, assim, tipo, pô, você achou um setorista do CRB? Ô, gente, é porque vocês não vêm aqui em Maceió, vocês não sabem o tamanho que é. O CRB é grande, o CRB... não tem noção. O pessoal que vive na bolha acha que só existem ali os clubes de Rio, São Paulo e os nossos, porque estão lá. Você vai... experimenta aí a Fortaleza para você ver como é que é lá a rivalidade Fortaleza e Ceará, experimenta na Bahia para ver como é que é Bahia e Vitória, ou aqui em Maceió como é que é CRB e CSA. Então assim, tem muito mais futebol do que vocês imaginam, gente. A galera que acha que futebol é só o que a gente vê no Sudeste é muito mais do que isso. Eu queria te perguntar sobre a rivalidade porque é o seguinte, você já deu uma provocada no início aí do nosso papo no rival aí de vocês, o CSA, e assim como o Galo de Minas Gerais, vocês imaginam que vivem... Agora é bem verdade que o nosso rival, o Cruzeiro, está começando a se organizar de novo, mas a gente viveu 3 anos mágicos, né? O Atlético campeão brasileiro da Copa do Brasil e o Cruzeiro na Série B, penando para não cair para a Série C. Perdendo para o CRB. Exato, foi um momento delicioso, assim. E esse momento é muito bom para o torcedor do CRB, eu imagino, né? O CSA está na Série C do Campeonato Brasileiro, o CRB sobrando no Campeonato Estadual, aliás, é algo que a gente vê também, o nosso Galo já é pentacampeão estadual consecutivo. Como é que tá fácil ser torcedor do CRB aqui em Maceió hoje em dia, né? Ganhar discussão com um amigo torcedor do outro lado tá tranquilo, né? Cara, eu costumo brincar porque, assim, a gente aqui tem uma rivalidade gigantesca. No Nordeste, todos os estados do Nordeste têm rivalidade muito grande. E aqui em Alagoas não é diferente, é uma rivalidade muito, mas muito grande, sabe? Eu, por exemplo, eu não visto azul, cara. Eu odeio azul. Nem de azul eu gosto. Essa é a minha frase. Nem de azul eu gosto. Eu olho para o céu a pulso, porque não tem como você não olhar. Mas, assim, eu odeio azul de todo o coração. E aí, a gente aqui, essa rivalidade é forte, só que para o torcedor do CRB, a galera, pelo menos da minha geração, está acostumado a ver o CRB sempre à frente do CSA.
Eu acompanho o CRB desde 93, assim, 93, 94. Depois dos anos 2000, entrou os anos 2000, o CSA só é humilhação, cara. Eles tiveram ali 4 anos que eles conseguiram sair da Série D para a Série A, e agora já vão para a Série D de novo, né? Porque já vai entrar na zona de rebaixamento agora da Série C. E só foi isso. O resto dos anos só foi humilhação. Caiu para a segunda divisão do estadual 2 vezes, e as 2 vezes com o CRB ganhando o jogo, eles foram rebaixados. Então, assim, é muita humilhação. Nos últimos anos, o clássico está tão fácil e chegou o ponto do clássico desse ano, chegou o ponto do time de CRB tirar o pé e a gente, meu amigo, enche, bota goleado, quero história. Mas os jogadores não quiseram correr mais. Mas, assim, tá muito fácil torcer pelo CRB, muito fácil mesmo. Agora, a zoação tem que existir. Eu digo, eu não quero que meu rival acabe. Eu quero que ele fique na lama. Acabar não, pô. Senão perde o motivo da piada, né? É verdade, acaba a graça. Cara, como é gostoso ver um torcedor empolgado, tripudiando do seu rival na bola, como é o caso aí que o Dairone fez. Isso é legal demais. Viva a provocação no futebol. Provocação é isso aí, gente. É saudável, não precisa matar ninguém, agredir ninguém. É pra zoar, pra brincar o torcedor do rival e vida que segue. Meu velho, já caminhando pro final, vou te fazer uma pergunta, porque já deu pra perceber que você entende muito de bola, que acompanha bastante o futebol nacional, não só o CRB. Como que você está observando? É uma pergunta que eu sempre faço para furar a bolha, como eu sempre gosto de fazer, o Atlético, né? O Galo de Minas Gerais nessa temporada. Assim, o que você viu até aqui? O que te chama atenção? Quando você olha para o sorteio e vê, pô, vamos pegar o Atlético Mineiro, o que te chama atenção ali positivamente, ou de repente algo que você acha que pode ser explorado? As suas percepções do Atlético nessa temporada. Se você visse a minha reação, porque eu transmiti o sorteio, né? Estava transmitido ao vivo. Quando saiu o Atlético Mineiro, eu disse, não, eu entrei em desespero. Mas, assim, a linha ofensiva do Atlético é muito forte. Né? O Atlético ele tem um ataque assim poderosíssimo. Eu acho que eu assisti os últimos 5, 6 jogos do Atlético seguidamente. Agora, eu não gosto do trabalho, eu esqueço, é do Milito, é Milito, né? Não gosto do trabalho do Milito, de verdade. Milito. Eu acho que ele ainda não encontrou um jeito do Atlético jogar. Inclusive, eu acho que o Daniel Paulista vai explorar muito isso. O Atlético tem alguns defeitos que eu já notei, principalmente do lado direito do setor defensivo, algumas brechas ali que o CRB pode explorar. E eu vou dizer uma coisa aqui para o torcedor do Atlético, que vocês vão entender, porque o CRB está nesse mesmo processo e o CRB vai passar por isso. O CRB ele comprou um terreno para a construção do seu estádio e tal, e a gente vai passar por isso que não esteja passando. A Arena ainda não entrou em sintonia com a torcida. A torcida do Atlético não é a mesma na Arena. Dá para notar de longe, não precisa nem estar lá, nem estar perto. É uma diferença muito grande, cara. Mas isso aí, com o tempo, vocês vão conquistar isso de novo. Por isso que o Atlético também perdeu tantos pontos em casa nesses jogos aí, nos últimos jogos. Mas é uma percepção minha também, sem posso dúvida estar errado, nenhuma. mas é uma percepção que está de longe. Sua percepção é corretíssima. O Atlético não é definitivamente como mandante na Arena, o que já foi no Mineirão, o que já foi no Independência. O Atlético chegou a ser o melhor mandante do mundo na época do novo Independência ali, 2012, 2013, Sim. Uma sequência absurda, não perdia para ninguém. Realmente o Galo tá longe de ser. Exatamente, era embaçado. Era embaçado. Mas realmente, você tem total razão, especialmente na questão do estádio, porque ainda não é a casa que a gente imaginava que seria. Claro que estão trabalhando para melhorar, o gramado ainda está muito ruim, a acústica está longe da ideal, mas é um estádio novo e a gente torce para que melhore, para que quando você for nos visitar lá em BH, a situação já esteja melhor. Meu velho, legal demais. Eu também transmiti o sorteio da Copa do Brasil, mas vou fazer uma confissão aqui, que eu comemorei quando saiu o CRB, mas eu comemorei porque eu tava doido para voltar a Maceió. Eu deixei isso muito claro, eu falei, gente, eu preciso ir para Maceió, tô com saudade, pegar uma prainha, e eu gosto demais daqui, Pioca, São Miguel dos Milagres, para mim são das praias mais bonitas do Brasil, eu gosto demais de Maceió, já vim várias vezes. E aí, só que foi engraçado porque eu tava fazendo a transmissão e na hora que saiu o CRB eu comemorei pra caramba, e aí a galera no chat falou, cuidado, isso vai viralizar. Eu falei, gente, pelo amor de Deus, deixando claro, eu tô comemorando porque eu vou pra Maceió, não é porque eu acho que o Atlético já passou, mas, não. Normal, eu acho que tava todo mundo comemorando para pegar o CRB. Todo mundo queria pegar o CRB. Todo mundo. O engraçado é que eu queria pegar o Botafogo, né? Porque eu tenho um amigo que mora no Rio. Ele, venha que eu vou buscar no aeroporto, vamos fazer churrasco e tal. Isso aí. É um motivo pessoal ali. Tem coisa que é além do futebol, gente. Eu tava torcendo porque eu queria vir para Maceió, tava com saudade daqui. Aqui é bom demais. Meu velho, muito legal o papo, foi esclarecedor. Acho que o torcedor do Galo conseguiu ter uma ideia aí de como que vem o time do CRB para essa partida. Para a gente fechar, eu queria saber se você quer
deixar o seu pitaco de resultado, se você quer arriscar um resultado para esse jogo, esses primeiros 90 minutos aqui no Rei Pelé, para Galo e Galo, né? CRB e Atlético. Eu vou dar o pitaco e vou fazer uma pergunta a você para finalizar, tá? Eu acho que amanhã vai ser 2-1 CRB, 2-1 CRB amanhã. Agora a classificação não vou arriscar, mas amanhã 2-1 CRB. Agora, inclusive amanhã, você que torceu do Atlético, gosta de apostar de KTO, mais de 1,5 gol, com certeza sai. Pode apostar que não tem para não ficar. Sem medo. Sem medo. Agora, deixa eu fazer uma pergunta para você. Amanhã joga o Galo Mineiro contra o Galo de Campina. Os dois são pais de Cruzeiro. Para quem o Cruzeirense vai torcer? Ih, rapaz, boa pergunta, boa pergunta. São dois rivais aí do Cruzeiro, dois times que castigaram o Cruzeiro nas últimas temporadas. No caso do Atlético também. Pois é, boa pergunta. O Cruzeirense amanhã vai dar tilt. Mas eu acho que o Cruzeirense já parou de acompanhar a Copa do Brasil, até porque foi eliminado pelo Souza, então não tem nem por que ver a competição. Amanhã vai focar em Olimpíada, vai ver outra coisa, porque Copa do Brasil para esse ano já não dá mais. Meu velho, excelente, você registrou aqui o seu 2-1 como palpite. Eu vou arriscar aqui já que você falou, eu ia falar 1-0 pro Galo, mas já que você cravou que mais de um gol e meio entra, eu vou no resultado exatamente oposto ao seu. Eu vou de 2-1 pro Galo de Minas Gerais, pro nosso Galo, pro Atlético, e pra gente levar pelo menos uma vantagem aí, mesmo que seja curta, pra BH. E te agradecer demais, Dairone, foi muito legal. Eu vou deixar, pessoal, aqui na descrição do vídeo, o caminho para você encontrar o trabalho do Dairone, do canal Fala Regatiano, para você acompanhar o trabalho dele, que é muito legal, sabe muito, não só de CRB, como de futebol. O papo foi muito legal. Então deixo aqui o caminho para você encontrá-lo nas redes sociais, ele, o trabalho dele, o canal dele, para quem quiser acompanhar também. E te agradeço muito, Dairone, foi muito legal o bate-papo. Sempre que precisar de alguma coisa do Galo lá de BH, conte comigo. Obrigado mais uma vez. Vou lhe cobrar no jogo da volta. Inclusive, eu estou pensando em ir, dependendo do resultado de amanhã. Mas aí depende do resultado de amanhã, né? Se eu perder aqui, eu nem vou. Tá certo, tem que esperar para comprar passagem, porque a passagem não é barata não, meu filho. Tem que esperar para ver se vale a pena. Vou explorar os patrocinadores. Isso aí. Mas se for, será muito bem recebido lá em BH, e dá um toque que a gente produz conteúdo lá também antes do jogo da volta. Obrigado de novo, meu velho, foi muito legal. Valeu, obrigado. Perfeito, deixa eu interromper a gravação aqui. Pô, foi muito bom o papo, Dairone. Você